Deputada federal, PSL Bahia. Daiane, que alegria conversar com você. Há quanto tempo essa menina? Como vai você? Quanto tempo, meu amigo Mário? Eu estou indo bem, e você? Está se cuidando direitinho? Tô sim. Tá gripado, Mário? Não, de jeito nenhum, que é isso? Vitamina C para dentro, viu? Muito bem. Daiane, vamos conversar um pouquinho aqui sobre política. Há pouco o filho do presidente Eduardo Bolsonaro disse que o deputado Luiz Marinho estava querendo dar uma de Daiane Pimentel. Que história é essa aí? O que é que tem uma coisa a ver com outra? Conte aí pra gente, vá. Primeiramente, bom dia a todos que estão nos ouvindo agora, aqueles que estão nos acompanhando, a você, Mário, a toda a produção, Luana, um cheiro. Pois é, a família Bolsonaro gosta muito da professora Daiane Pimentel, porque não a esquece. Eu fico lisonjeada, Mário, uma deputada neófita criando, né, tantos rumores dentro do Palácio do Planalto. E fico feliz também porque o Luiz Miranda, ele hoje protagoniza uma situação de denunciante de corrupção. Então, que mais Luiz Mirandas apareçam, que mais Daianes se estabeleçam neste mundo político para poder denunciar, fiscalizar tudo que há de errado na nossa política brasileira. Eu acredito que seja por aí. Eu não sei por que porque eu sou mulher, acho que não sei, talvez porque seja nordestina. O fato é que, a partir das declarações da família Bolsonaro, eu entendo que a minha figura incomoda muito esse clã. Então, significa que eu estou no caminho correto. Daiane, me conte agora. Você certamente é candidata à reeleição no próximo ano. Nós vamos ter Exatamente. também Candidata à reeleição. candidata à reeleição. Teremos candidato a presidente e a governador da Bahia. Você continua dirigindo o PSL aqui na Bahia, não é isso? Eu estou naquela transição, Mário. O deputado Elmar Nascimento está integrando o nosso quadro PSL, o que vai tirar um pouco desse peso das minhas costas. Eu já tenho mais de 3 anos à frente do partido, buscando montar chapas em eleições municipais, eleições a nível federal. Então, eu estou muito cansada, a verdade é essa, Mário, cansada, querendo concentrar, focar um pouco mais na minha própria pré-candidatura, no meu próprio trabalho. E quando o PSL Nacional sugeriu dividir essas obrigações e nós começamos a buscar nomes que pudessem nos auxiliar da melhor maneira nisto, o nome do deputado Elmar Nascimento apareceu, surgiu. E isso fez com que a gente iniciasse um processo de transição. Eu estou presidente do PSL Bahia ainda, na nominata, teoricamente, mas o deputado Elmar tem dividido muito comigo esse bônus que é a montar a chapa, criar essas estratégias, que acaba deliberando mais do nosso tempo. E como eu estou muito naquela vibe de cuidar da minha própria reeleição, Mário, eu estou muito agradecida por essa integração e estou muito confiante de que o PSL Bahia vai crescer muito aqui a partir dessas próximas eleições. Daiane, tem gente que diz que foi você que indicou Roque Aras, que de uma família feirense, inclusive, para procurador-geral da Justiça. Foi você, não? Não, não fui eu. A única indicação que chegou a mim a partir do governo Bolsonaro, Mário, foi o DENIT Bahia, isso quando eu ainda fazia parte do núcleo bolsonarista, mas 2, 3 meses depois houve o rompimento com o presidente Bolsonaro, então essa indicação deixou de ser uma sugestão minha. Na época, eu mantive o superintendente, que era uma pessoa muito técnica, mas foi a única nomeação, desde que eu integro, né, a política nacional, que eu fiz. Tem muita gente que continua dizendo que é possível, porque o presidente até hoje está sem partido, ele voltar
e ser aceito pelo PSL. Você acha que é possível isso? Eu estou conversando com a deputada federal, professora Daiane Pimentel. Diga aí, Daiane. Ô, Mário, é importante também passar a informação que, além do PSL Bahia, eu também faço parte do núcleo duro do PSL Nacional, inclusive em nominata, e acabo participando também dessas deliberações. A nível de hoje, Mário, não existe a menor possibilidade do presidente Bolsonaro voltar para a nossa legenda. E vou além, não existe sequer a possibilidade do PSL apoiá-lo. Se bem que eu não sei se ele vai ser candidato, porque, como você mencionou, ele ainda nem partido tem. Isso mostra, Mário, o quanto é importante, o quanto é significativo termos um partido na nossa trajetória política. É assim que a democracia pede. Então, o que Bolsonaro fez com o PSL ao expurgar deputados de primeiro mandato que estavam ali querendo auxiliá-lo, inclusive fazem isso até hoje porque acreditam numa proposta governamental mais organizada, e alguns ministros conseguem contemplar essas nossas pautas. E naquilo que é benéfico à sociedade, nós não hesitamos em fazer junto ao governo. Porém, a figura do presidente Bolsonaro, o ser humano Bolsonaro, dificulta totalmente essas tratativas. A nível de hoje, eu digo que o PSL Nacional não tem o menor interesse em abrigar novamente o presidente Bolsonaro, nem em apoiá-lo para as próximas eleições. Daiane, o que você acha da atuação da CPI da Covid? Eu tenho acompanhado de forma integral, tenho gostado muito. O pessoal critica às vezes, Mário, porque tem um ou outro político, né, que não tem uma ficha respeitosa, porém é aquela questão. Às vezes, eu uso um exemplo muito didático. Quando você tem um policial que não tem uma ficha condizente com a categoria, mas ele prende um bandido, ele está prestando um serviço naquele momento. Por mais que a ficha dele não seja digna da farda, ele está prestando um bom serviço. Eu acredito que na CPI acontece muito isso. Apesar de alguns integrantes não corresponderem, né, à instituição, à CPI como deveria ser, estão prestando um bom serviço porque estão em busca, né, dos culpados por muitas mortes, por milhares de óbitos, estão em busca de contratos de corrupção e de uma série de questões que faz com que nós tenhamos a certeza da falta de administração, de uma boa administração do presidente Bolsonaro. Então, obviamente existem críticas pontuais, mas, em geral, eu costumo dizer que a CPI está prestando um grande serviço à população brasileira. Esse que você falou aí seria Renan Calheiros, por exemplo? Renan Calheiros é um exemplo, né, Mário? O Renan Calheiros tem uma ficha que não é uma ficha digna da política que nós buscamos, a política séria, tem um passado aí que o condena, né, inclusive responde por alguns crimes, mas olhando o contexto técnico da CPI, ele está fazendo tudo aquilo que está já em acordo com a nossa Constituição. E ele seria, sim, um exemplo. Por outro lado, nós temos exemplos excelentes, como é o senador Alessandro Vieira, a senadora Simone Tebet, o Randolph, nós temos aí o Fabiano Cantaranto, que também tem uma postura muito decente, e também tenho gostado muito da atuação do senador baiano, Otto Alencar. Inclusive, já o parabenizei pessoalmente pela sua atuação e reitero aqui, fico contente em saber que um representante baiano está contribuindo para um momento tão decisivo para a política do nosso país. Daiane, eu estou conversando com a deputada federal, professora Daiane Pimentel, PSL Bahia. Daiane, tem muitos ouvintes aqui perguntando, uma pergunta desdobrada em duas. O que é que levou você a acreditar na candidatura do então deputado Bolsonaro e ter sido uma peça-chave nessa eleição aqui no estado da Bahia, onde você lutou com todas as suas forças a favor dele? E, segundo, em consequência, o que foi que fez com que você se desencantasse e se afastasse dele?
o que me encantou em toda aquela situação acerca do presidente Bolsonaro, que à época era realmente um deputado de baixo clero, foram as pautas que ele dizia defender. O presidente Bolsonaro dizia que queria juntar o país, a direita e a esquerda, criar um país mais unido em torno das políticas públicas, trazer mais organização, um mercado mais aberto, ideais mais conservadores, inclusive voltado para a nossa educação básica. Então, essas ideias foram chamando a minha atenção. Eu já falei isso com você, Mário, reitero aqui, confesso que lá em 2014, 2015, eu não acreditava, porque era muito difícil um simples deputado conseguir chegar à presidência da República. Mas os filhos do presidente Bolsonaro, verdade seja dita, eles estavam muito ligados no que o mundo, no que a população brasileira queria. E naquele momento eles reuniram todos esses itens. A questão de trazer ideias mais conservadoras, a questão do mercado aberto e principalmente usando a Operação Lava Jato, a figura do ex-juiz Sérgio Moro, usando o sentimento antipetista que estava muito forte na nossa população brasileira. Tudo isso desencadeou um candidato que, no final das contas, acabou sendo o candidato com maior viabilidade de combater aquela política que, naquele momento, nós não queríamos mais. E o que me fez romper com o presidente Bolsonaro foi justamente esse perfil contrário dele. Se mostrou, na prática, totalmente diferente daquilo que havia prometido, extremamente autoritário, usando de uma política unilateral para poder proteger os próprios filhos. É importante salientar que o presidente Bolsonaro foi eleito em outubro de 2018, no segundo turno, e em novembro, Mário, começaram a surgir os primeiros casos envolvendo a família Bolsonaro em corrupção. Lógico, levou um tempo para que a professora Daiane Pimentel entendesse que não era mídia tendenciosa, que não era perseguição política, não era perseguição midiática, mas sim relatos dos fatos que acometiam a vida da família Bolsonaro. E aí vai juntando uma coisa com outra, a forma deliberada dele fazer política de uma forma muito grosseira, muito hostil, sem cumprir as pautas de campanha, e chegou um ponto que isso tudo veio à tona com o rompimento dele com a sua própria base, porque queria o comando do partido e, através do seu filho, que não representava os parlamentares, mas apenas os interesses próprios da família, que eu chamo família imperial, e por isso deu-se o rompimento. De lá para cá, os casos foram sendo cada vez mais visíveis, chegou ao ponto de termos uma pandemia para poder mostrar a uma parcela da população o quanto ignóbil é o presidente, e eu me sinto na obrigação moral, Mário, de poder seguir reta naquilo que busquei em campanha, naquilo que prometi. Faço isso na medida do possível, não vejo o presidente Bolsonaro honrando nenhuma pauta, nenhum compromisso de campanha, e por isso se estabeleceu o nosso rompimento. Muito bem, Daiane, muitíssimo obrigado, boa sorte para você, um abraço, um prazer enorme conversar com você sempre, viu? Bom dia, querida. Obrigada, meu amigo Mário, eu que agradeço. Eu quero aproveitar para dizer que estou aqui dentro do carro, à frente do campo da feirinha, aqui na Boca do Rio. Vou inaugurar. Nós fizemos aqui uma reforma no campo da feirinha, trouxemos vestiário, foram mais de R$400 mil investidos, mais 190 mil da prefeitura, junto com o Daiane Pimentel, serviço de drenagem, Mário, grama sintética profissional. Está muito lindo. Passe aqui depois para você ver. Hoje será a inauguração, eu estou indo lá e eu quero deixar um abraço a você, um cheiro a todos da sua produção e que Deus abençoe a todos aqueles que estão nos ouvindo. Vamos trabalhar!